Fala, seus mal diagramados, boa tarde a todos. Hoje, dia 18 de novembro, sexta-feira, estamos a 2 dias do início da Copa do Catar, que já sabemos não terá bebida alcoólica ou cerveja nos estádios e nos arredores. Então, as pessoas terão que encarar Equador e Catar embaixo de um sol de 40 graus a seco, sem poder tomar uma cervejinha. Imagina só a qualidade desse jogo e as pessoas não poderão nem tomar uma cervejinha. Mas fazer o quê, né? O pessoal estava avisado de que essa Copa poderia ter todo tipo de problema e terá. E hoje eu não estarei aqui com o meu parceiro, Marco Bezzi, que mais uma vez meteu o atestado justamente num dia que a gente vai ter uma entrevista aqui com um participante que está sendo frequente já nesse canal, que é o Alisson Leandro Mascaro, doutor e livre docente em filosofia e também direito pela USP, e que está lançando esse novo livro aqui, ó, Crítica do Fascismo, do Alisson Leandro Mascaro, que está saindo pela Boitempo, certo? Então, já que eu não terei o meu parceiro que vem todas as tardes comigo, hoje eu estarei até melhor acompanhado com o Alisson Leandro Mascaro, que eu sempre tenho que dizer aqui, ok? Escreveu o prefácio do nosso livro, o que nos dá uma certa moral. Também, quem quiser ainda procurar o nosso livro, a tiragem pequena, mas está à venda ainda, que é o Amanhã Vai Ser Pior, e tem sido, desde quando a gente escreveu o livro, mas melhora aos poucos, pelo menos desde o dia 30 de outubro, tem os refrescos. Boa tarde, professor. Tudo bem? Como o senhor vai aqui nesta tarde? Terceira participação no nosso canal. Muito obrigado por aceitar mais uma vez. Querido Helder, boa tarde. Alegria mais uma vez estar aqui com você, com todas e todos do canal Galãs Feios. De fato, terceira vez e para mim uma felicidade. Você, Marcos, são uma espécie de afilhados meus, porque fiz o prefácio do livro de vocês, que é um sucesso. Quando o Helder fala que são poucos exemplares, é porque já vendeu muito. Então, a tiragem é muito alta e a venda foi muito alta também. É verdade, não, com certeza. Nós tivemos ali como concorrentes de Laurentino Gomes e Primo Rico entre os mais vendidos do Brasil. Não, mas é que as tiragens, né, de livros no Brasil, muitas vezes fica difícil fazer outra, porque a gente tem a incerteza se vai vender ou não, e o mercado editorial ele é muito sensível, sabemos disso. Então, às vezes não vale a pena, ou se espera um pouquinho mais para ter aí um novo interesse no título, mas ainda dá para achar sim. Então, o que eu vou pedir para vocês aqui, vamos conversar sobre o novo livro do professor Alisson Leandro Mascaro, vamos falar também de temas atuais, e o que eu peço para vocês é que vocês deem um like, compartilhem a nossa live, também mandem perguntas para o professor, que ele está aqui disponível para falar um pouco, não só sobre o livro, obviamente o livro é o tema principal, mas temos ainda outros temas correlatos que vamos abordar na tarde de hoje, sexta-feira, 18 de novembro. Professor, esse livro aqui, ele reúne, né, como proposta, uma maneira de tentar buscar, né, ali, não só como se materializa o fascismo numa sociedade, como ele passa a ser aceito, mas também fazer a crítica de pontos que muitas vezes a gente deixa passar. Afinal de contas, né, nós estamos dentro de uma situação muito difícil de lidar politicamente, porque não se faz as críticas corretas ao capitalismo, ao sistema financeiro. Acredita-se que não há correlação entre uma coisa e outra. Quando nós vemos até mesmo pela reação do mercado financeiro, das bolsas e dos especuladores com as falas do Lula, que está tudo interligado, no fim das contas. De fato, Helder, você acaba de tratar aqui de uma questão fundamental. Hoje nós usamos as mais variadas argumentações para xingar, para legitimar, para se esquivar de acusações que venham a ser feitas, de tal modo que fascismo é uma palavra da moda. Você que está me escutando, me vendo agora, certamente em algum momento você já ouviu alguém falando sobre fascismo,
alguém xingando alguém por ser fascista e pior, alguém passando pano numa situação dizendo não é fascismo. Então, vocês estão usando a palavra de modo errado. Pois bem, nesse tempo no qual nós falamos a todo momento de fascismo, mas a maioria chuta alguma coisa a respeito do fascismo, alguns acertam de longe, mas quase nunca se faz um gol. Neste momento, é mais ou menos como disse o Helder, é um Catar e Equador, é um 0-0 infinito. Então as pessoas tentam chutar para o gol, mas não acertam. O que estou dizendo aqui é que era necessário que nós enfrentássemos este tempo histórico nosso com um guia, com um saber científico, filosófico, sociológico, das ciências humanas de modo geral, sobre o fascismo. Então, foi isso que me fez escrever o Crítica do Fascismo, que está sendo lançado pela Boitempo Editorial, estabelecer aqui para você, que me acompanha nesse momento, um modo de conhecimento rigoroso sobre o fascismo, para não falar fascismo a todo momento. Então, o primeiro critério que eu quero aqui expor a vocês é exatamente que não devemos xingar qualquer um de fascista, porque na hora em que vier o fascista mesmo, o xingamento foi usado para a briga de futebol no campinho da esquina. Então, se nós xingamos o juiz da partida de futebol de fascista porque deu cartão vermelho para alguém, depois nós não temos capacidade, não temos linguagem para dizer que um domínio que começa a perseguir gente, que começa a matar e acha que é assim mesmo, que isso seja alguma coisa diferente do que o juiz que deu o cartão vermelho. Então, a primeira preocupação minha é que nós não usemos a palavra fascismo a torto e direito, como se fosse aqui qualquer xingamento. Então, observemos nós, muita gente ainda tem esta triste mania de, quando está brigando com alguém, daqui a pouco diz, você está igual a Hitler. E nós estamos aqui fazendo algo que pareça uma espécie de banalização desta tragédia que foi o nazismo e o fascismo. Então, não se pode tomar nesse modo. Mas também não se pode dizer, e isto é exatamente o quadrante que me fez aqui construir o livro, não se pode dizer que, em não sendo o juiz da partida de futebol do campinho um nazista, só porque deu cartão vermelho, também não posso imaginar que então está tranquilo e quando o juiz junta por lá com a equipe do time de futebol e eles jogam armados e do outro lado estão pessoas desarmadas, eles vão dizer, olha, aqui nós somos da família cristã, então Cristo está do lado do nosso time, e se vocês fizerem gol, a gente atira na cara de vocês. Também não posso dizer que isso seja uma coisa tranquila, só porque não é nazismo eu posso aceitar. Observemos nós, o Brasil tem vivido nos últimos anos um quadro social tão absurdo, tão crítico, que nós precisamos entender mesmo como é que aconteceu o fascismo e o nazismo no começo do século XX, como eles aconteceram para hoje. Desculpa, professor. Desculpa. Eu sou feio, mas aqui mais ou menos sou um galã, então me deixa no ar. Não, desculpa. Desculpa, eu apertei a janela errada, era para eu. Que é isso? Não, faça isso não. Então, o que estou dizendo é que, efetivamente, esta circunstância nos leva a uma dimensão que nós precisamos pesquisar o que aconteceu no passado para observarmos como o presente tem ou não tem alguma relação com esse passado. E aí, para você que está me acompanhando, este livro é exatamente o guia para entendermos por que o passado tinha coisas tão esdrúxulas como temos hoje, gente tão absurda como nós temos hoje, um certo culto a questões, eu diria, imediatas e primitivas e a certos bens de consumo igual ao que temos hoje. Eu dou só um exemplo. Mussolini se deixava fotografar na Itália conduzindo motocicletas. Então, o que estou dizendo aqui é que estas motociatas, um século depois, elas têm origem, elas têm histórico, elas se deram um século atrás, já do mesmo modo. Pois bem, a pergunta decisiva, que praticamente ninguém faz, não é como uma motociata gerou o fascismo, como um certo punhado de gente esdrúxula, de gente que não tinha nenhuma qualificação, tomou o poder na Itália ou tomou o poder na Alemanha. A pergunta decisiva é: que estrutura social
permitiu que esse punhado de gente desqualificada que se reputava naquele tempo, não estou falando de hoje, estou falando daquele tempo, esse punhado de gente desqualificada que se reputava cristã, que se reputava de Deus, que se reputava escolhida por Deus, racista, que se imaginava branca, pura, ariana, como é que esta gente pôde chegar ao poder? Então, Helder, querido, e você que me está acompanhando neste momento, eu tenho aqui uma questão decisiva que quero alertar e é a explicação que eu faço em Crítica do Fascismo. Isto só se deu porque esta foi uma estratégia interessante, possível e, em algum momento, necessária aos dominantes daquelas sociedades, ou seja, aqueles grupos econômicos, os homens do dinheiro, que percebiam que o povo italiano e o povo alemão, de vez em quando, pleiteavam direitos trabalhistas, pleiteavam aumento do seu poder das classes trabalhadoras. Então, esta gente começou a perceber o seguinte: eu prefiro estes da motociata, essa gente esdrúxula que fala de Deus e faz orgia e coisas desse nível. Eu prefiro esta gente porque esta gente está defendendo o capital desses poucos grandes capitalistas batendo no povo. E o pior, eles falam uma linguagem que o povo gosta e o povo é quem sai batendo no próprio povo para defender o capitalista contra o povo. Então não é que o povo automaticamente gosta de se flagelar, mas se eu começo a contar para o povo de que ele não deve ter o direito trabalhista, ele deve ser empresário de si mesmo, então ele deve ser MEI de si próprio, ou seja, um microempreendedor individual. O CEO de MEI, famoso CEO de MEI. CEO de MEI? Isso eu não conhecia, Helder. É o termo que se popularizou, CEO de MEI. Eu já tô. Toda vez que eu venho nos Galãs Feios, eu saio com um repertório de informações e palavreados que por um ano eu fico usando, enfim. Então, o que estou dizendo aqui é que este pessoal do capital percebeu que se ele chegasse enquanto burguês e dissesse ao povo, eu vou cortar seus direitos, você vai passar fome, é óbvio que o povo dava um soco na cara desse burguês. Mas se chega alguém numa motocicleta dizendo, eu sou fortão, eu sou da guerra, eu tenho arminha, eu ando de motocicleta, eu empino a moto, porque não basta só andar de motocicleta, tem que empinar a moto. Eu empino a moto por 200 metros, isso já é um símbolo fálico dos melhores para quem anda tão broxa quanto o que empinou a moto. Portanto, o que estou dizendo aqui é que esse pessoal convenceu o povão de coisas como cortar direitos, passar fome porque a guerra era importante, a Itália ia dominar o mundo, a Alemanha ia ser o país mais importante do mundo, a raça da Alemanha seria a mais pura do mundo, de tal modo que o povo se flagelou, o povo sofreu, o povo foi morto e foi convencido a fazer tudo isso. Então, este livro é o estudo do que se passou na Itália e na Alemanha há um século, exatamente porque você que está me acompanhando já sabe que eu preciso conhecer o que se deu lá para entender o que se dá hoje, que ainda não é igual ao que se deu lá, mas tem pistas parecidas com aquelas daquele tempo. Tem adaptações, né, professor? Óbvio, mas vamos continuar aqui o papo, só ler algumas mensagens que o pessoal mandou aqui. Quero agradecer o Douglas Goulart por ter me avisado que eu não tinha conectado o microfone certo. Realmente deu uma desconfiguração aqui e eu comecei com o microfone errado, mas agora está correto. Roseli Aparecida, professor Alisson, a voz contra o fascismo, sempre aqui com a gente, uma querida, o coach de esquerda também. Alguma opinião sobre o Janones? A guerra cognitiva é algo para a esquerda pensar. Parece que, acabadas as eleições e a campanha encerrando, retomaram com força total as fake news emperradas no segundo turno. Você tem acompanhado a atuação do Janones nas redes sociais e como ele combateu e tentou até neutralizar e conseguiu durante o segundo turno o gabinete do ódio? Eu acompanho de longe, enfim, eu não sou o melhor especialista para acompanhar questões de redes sociais, porque nem tem uma. As minhas redes sociais, quem cuida delas são os meus alunos e alunas de mestrado e doutorado. Então, eu não sei nem como funciona, mas... Analógico. Eu sou ainda do tempo em que se conversa olho a olho. Então, mas sei, por ler o noticiário a respeito, que é este deputado Janones, alguém que entrou aí com uma energia distinta daquela tradicional, e não me cabe aqui avaliar se ele foi fidedigno, se ele foi correto em todas as vezes que deu informações,
Mas o fato é que algumas questões neutralizaram efetivamente o discurso alheio. A direita, esta pendurada aí nessa figura decadente do atual mandatário do país, a direita tinha um punhado de monstros no armário. Me parece que esse deputado saía dizendo assim: amanhã eu vou contar o que tem no celular daquele bebiano que morreu. Então, como todo mundo mais ou menos tinha medo do que tem naquele celular, ele nem teve acesso eventualmente ao celular, nem sabemos direito o que tinha por lá, se é que ele sabia alguma coisa, mas bastou o medo. Então, efetivamente, Helder, algumas dessas táticas, elas demonstram que deixou-se de apanhar apenas e de ficar com a guarda fechada apenas para evitar levar um soco, e se passou a socar um pouquinho o adversário. Então, embora todo o processo de experiência dessas novidades tenha acertos e desacertos, certamente alguém vai mandar uma mensagem aqui dizendo: ah, mas ele falou uma coisa que não devia falar, ele tratou de uma questão aí que era absurda ou algo assim. É verdade, é um processo que se apresenta como novo e sem muita experiência, mas o fato fundamental é que não podemos ter uma luta de transformação social ou então de combate, ainda que seja a estes elementos reacionários, que seja apenas a luta do cordeirinho. Por favor, não me matem. Por favor, me deixem falar também. Tem que haver um ataque. Nesse sentido, me parece que é bastante interessante este surgimento de um ataque. Sim, não. Aparentemente, pelo que a gente acompanha e fazendo até mesmo assim uma avaliação da parte da comunicação, foi efetivo. Deu resultado, até porque o Janones usava muito a tática da ridicularização do inimigo. E o bolsonarista não estava acostumado a ser ridicularizado e muito menos a ser derrotado. Tanto que aquela frase do Barroso lá em Nova York, concorde-se ou não, com a postura do Barroso na rua, pegou no calo dos bolsonaristas. Perdeu, mané. Não amola. Porque eles não estavam acostumados a serem tratados como perdedores e nem a serem ridicularizados, exceto em alguns casos muito específicos, como aqui no canal, que existe uma postura de apontar o ridículo do bolsonarismo, em outros espaços como o Greg News, ou mesmo o Bem-vindo Siqueira, que fazem isso muito bem, mas nem todo mundo tinha a coragem de tratá-los dessa maneira. E muitos deles precisam, e são mesmo, ridículos e precisam ser tratados dessa maneira, porque não tem a forma de você tratá-los de uma maneira civilizada ou dialogar com eles, porque isso já foi feito bastante, já foi tentado bastante, e nós percebemos que não há diálogo, há um bloqueio de diálogo com muitas dessas pessoas. Eu já abro aqui o comentário, professor, só ler mais alguns outros chats aqui. Carlos Alesi quer esse corte para download. Depois a gente corta aqui a live para fazer uns cortes legais. Gustavo Borges, a luta contra o fascismo é a luta pela liberdade contra o racismo, o sexismo, o capital e toda a autoridade. Valeu, Gustavo Borges. Fátima Salles virou membra aqui do nosso canal. Muito obrigado, Fátima Salles. Tem também aqui o Celson. Elon é tão incompetente que é só o mais rico do mundo. Pois é, né? Ainda além de ser bilionário, que a gente tem assim o dever, né, de fazer as críticas e tudo mais, ele é um bilionário que não fica na dele. Ele ainda por cima é um bilionário falastrão que enche o saco de todo mundo durante todos os dias da vida dele. Aí piora um pouco a situação. Celso novamente aqui com a gente. Fernando Radu Muscalo. Professor Alisson, a respeito dos centros socialistas, será que no governo do Lula este projeto poderia engrenar nas capitais e maiores cidades do país? Abraços. Não porque poderia engrenar, porque o governo daria engrenagem. Poderia engrenar porque, efetivamente, o povo, se tiver vontade, garra, encontrará, inclusive, um espaço, eu diria, menos sufocante para fazer isso. Então, ao invés de levar uma pedrada na cabeça, eventualmente as pessoas do governo ficariam indiferentes à existência dos centros socialistas. Eu não diria que um governo como o que vai surgir agora vai impulsionar qualquer coisa que pareça socialismo, mas, efetivamente, pelo menos, pedra não vai tacar. Então, esta minha ideia dos centros socialistas, que tanta gente tem dela se ocupado hoje. O deputado Glauber Braga, inclusive, se entusiasmou com isto, e tanta gente no Brasil, é uma ideia que tende a prosperar, porque aquele medo inicial
de falar de socialismo, hoje já está um 10% menos sufocante do que estava 6 meses atrás. E o Helder, eu quero só aproveitar aqui uma questão bem lembrada pelo Helder, a noção que faz aí o Janones, do outro modo, fazem os galãs feios, que é ridicularizar essa postura idiota dos reacionários. É fundamental termos este sangue no olho, porque, observem, eu estou falando aqui em 2022, porque depois essa gravação fica por aí e me perguntam quando foi que falei isso. 2022, acabou a eleição, Lula ganhou, o Crust, o palhaço, perdeu, é porque não tenho direitos autorais do palhaço Bozo, então eu preciso trocar de palhaço. A Relia, enfim, não sei qual é aí que eu pago direitos autorais ou não. Bem, sabe quem é o Crust, o Helder, o palhaço? Sim, dos Simpsons. Sim, isso. Sabe mais do que eu, inclusive. Bem, então, o que estou dizendo aqui é que nós estamos num tempo no qual um pedaço muito grande da molecada do Brasil hoje, de quem tem de 15 a 30 anos de idade, um pedaço muito grande dessa molecada tem uma sensibilização política de direita. Então, tem gente que põe na rede social, sou de direita, tenho gosto por ser de direita, sou conservador e coisas assim. Ou então, tem uns que já põem, sou de extrema direita, porque é a direita dobrada, a direita ao quadrado, algo assim. Não é todo mundo que leu os teóricos de esquerda e direita, então falou essa gente. Ali quem é de esquerda, ali quem é de direita, e escolhi ser de direita. Eu nunca vi um ser humano que tenha falado para mim que ao ter lido a obra inteira de Marx, de ponta a ponta, em especial O Capital, e depois ter lido Hayek, optou por Hayek. Quem optou por Hayek, essa pessoa, de antemão, já teve algo na vida dela que a levou para isso. Via de regra, é filho de rico. O filho do rico não quer perder o patrimônio. Então, mais ou menos, sem precisar ler nem Marx, nem Hayek, quem defende o patrimônio do herdeiro é o Hayek, não é o Marx. Então, um pedacinho dessa gente, o que já é rico mesmo, ele opta por Hayek assim. Mas tem um moleque de 15 a 30 anos, que eventualmente esteja até aqui acompanhando os galãs feios, que ele não tem o patrimônio do pai desse outro moleque que gosta do Hayek. Ele não tem quase nada. E por que ele põe lá no celular dele, na rede social dele, que ele é de direita? Um pedaço disso é medo de ser trucidado, medo de ser zoado, medo de ser ridicularizado. Porque faz 10, 15 anos que a escalada da internet, quando surgiram as redes sociais, ela foi toda estruturada, algoritmos e tudo mais, por gente que pagava uma onda de ser o bravinho, o nervosinho, o correto da história, dizendo que era de direita. Então, um moleque de 15 anos que tem medo de ser zoado, que tem medo de não estar concordando com os coleguinhas da sala ou com o fortão da sala que sai batendo nos outros, esse moleque não vai dizer assim, minha sala inteira do segundo ano do ensino médio, segundo ano, sala B da escola X, eu não vou dizer que eu sou de esquerda se eles todos são de direita. É uma pressão tamanha, é uma zoeira tamanha, que esse moleque só vê meme contra a Dilma Rousseff, meme contra o Lula, meme contra o PT, meme contra o PSOL, meme contra sei lá quem. Enfim, e permanece até hoje, viu, professor? Vou dar um exemplo recente do meu filho, que ele chegou na escola, tem 6 anos, está no primeiro ano. Aí ele falou, eu voto no Lula. É coisa de criança, eu voto no Lula. Com uns amiguinhos ali. Aí uns amiguinhos falaram, mas o Lula é ladrão. Por que você vota no Lula? Ele chegou para mim, né, quando voltou para casa, papai, falaram que o Lula é ladrão e foi preso. Eu falei, como é que eu vou explicar para ele o que aconteceu? Porque é muito difícil, é algo já um pouco complexo para uma criança de 6 anos. Tentei, acho que ele se convenceu e permaneceu ali falando que votaria no Lula, porque ele tinha um ou outro amiguinho que também tinha a mesma opinião. Mas, no geral, a sala inteira tem crianças com pais que votam no Bolsonaro e eles repetem isso na escola. Isso no primeiro ano, tá? No primeiro ano do ensino fundamental, onde não há uma questão de bullying tão forte e nem muito menos de posicionamento político, mas as crianças repetem o que ouvem em casa, é comum. Imagina só, e eu vou usar aqui um termo da minha época, porque eu já estou um pouco velho, mas assim, ginásio, né? Ginásio, crianças do ginásio, adolescentes do colegial.
Eu ainda não me adaptei ao ensino médio ou ao ensino fundamental, não sei como se fala, de quinta série em diante, mas enfim, vocês aí que estão me ouvindo sabem muito bem do que eu estou falando. Deve ser uma pressão enorme, até porque você tem a relação digital já nessa época, e outra coisa, né? Começam os interesses sexuais e tudo mais, interesse de pertencimento de grupo. Sim, Helder, exatamente isto me faz aqui dizer que esta posição que levou uma geração inteira, na sua maioria, a ser de direita, isto foi também um processo de pressão social. Porque você contou aí o caso do seu filho. Então dizem a ele, o Lula é ladrão, o Lula foi preso. Pois bem, tecnicamente o Bolsonaro foi preso, no tempo em que ele foi expulso do exército. Só que olhemos nós como é a rede de transmissão do meme, do algoritmo. Quase ninguém sabe disso. E se sabe, não lembra, porque não vem a toda hora, todo dia, dizendo assim, Bolsonaro foi preso, Bolsonaro foi expulso do exército. Vem o contrário. Ou se sabe e às vezes não liga também. Enfim, porque o bombardeio todo dia não deixa esquecer um fato de alguém e deixa esquecer vários fatos do outro alguém. Então o que estou dizendo é que há uma geração inteira que ela foi zoada para não ser de esquerda, para ser de direita. E de fato essa geração hoje numa expressão maior ou grande, não sei a quantidade que mas ela tem muitos elementos de direita, muitos elementos conservadores e reacionários nesse ambiente. E isso, inclusive, gerou isso que você disse, Helder, uma estratégia até de parecer o bonitão. Então, ser de esquerda é ser fraco, ser de esquerda é chorar e ser de direita é dar porrada nos outros. Quem quer chorar? Quem quer dar porrada? Então, o moleque de 16 anos não quer chorar e levar soco, ele quer zoar e que o outro chore, ele quer dar porrada no outro. Então, se dar porrada é ser de direita, é essa a dimensão que o moleque tem. O que estou dizendo é que é fundamental que nós paremos, é isso que eu tenho escrito nos meus livros por muito e muito tempo. Quem quiser conhecer, vá lá procurar os meus livros, vá lê-los, que vocês vão ver o desenvolvimento mais profundo disso, mais técnico, mais científico. Eu tenho dito que não dá para fazer luta social escanteado e pedindo para não baterem em nós. Ou então para dizer, olha, judiciário, xingaram a gente. O judiciário é tão estruturado na mesma dimensão de um moleque de 15 anos, tirando exceções. Mas também um juiz, vem lá uma turma inteira dizendo assim, se você não julgar a favor de nós, eu queimo o fórum. Esse juiz pensa um pouco melhor antes de tomar uma decisão contra essa multidão que pode queimar o fórum. Então, o que estou dizendo aqui... Até porque o juiz, ele é um adolescente de 15 anos que saiu da sala do pai com ar-condicionado para fazer cursinho e ingressar no judiciário. Na maioria das vezes é isso que acontece. Sim, tanto é que, enfim, alguns exemplares aí, como este que conduziu à destruição do país pela Lava Jato, que se percebe que a experiência de vida deste ex-magistrado Moro é uma experiência muito pequena, enfim, alguém... outro dia ele falou alguma coisa aí do português, que foi uma ofensa também, o Helder deve coletar, já falou conge, Massachusetts, mas parece que ele falou benções. Ficou sabendo, Helder? Escreveu benções. Escreveu benções. Então, observemos nós que nem para saber o português direito, uma pessoa dessa soube para passar no concurso. Então, obviamente, o que estou dizendo é que esse bullying alimentou muita gente para ser reacionária. Pois bem, eu preciso que nós tenhamos no nosso tempo histórico orgulho, vontade aberta, energia direta para falarmos. Nós vamos mudar este mundo que está errado e nós vamos lutar em favor do pobre contra o rico. E não esta falsa coragem que é bater no pobre em favor do banqueiro. Eu não me conformo que essa leitura de mundo desse povo que anda com uma arminha na mão seja para atirar no sem terra para defender o latifundiário. Que coragem é essa? Você que está me escutando, você tem coragem mesmo? Você vai lutar em favor do sem terra contra o latifundiário, de quem não tem um pão para comer e não de quem está cuspindo no pão dos outros. Então, efetivamente, nós precisamos resgatar a coragem de luta da nossa molecada, da nossa gente, e começa por não bater na vítima, por não bater no coitadinho, e começa por bater contra o inimigo principal, bater no inimigo principal e defender a nossa gente. Muito bem, professor. Vou ler mais umas mensagens aqui para a gente retomar em breve. Isis Domingues, nossa amiga. Oi, professor Alisson. Passando só para agradecer. Sou doutoranda. Minha tese estuda vazios institucionais e ler os seus livros tem sido essencial para que eu possa discutir o tema fora da lógica liberal.
Obrigado, e um coraçãozinho da Isis Domingues. Cláudio Menezes, essa live merece muitos cortes. Obrigado, Mascaro. Valeu, Cláudio. Nós agradecemos também a sua presença aqui hoje. Patrícia Costa virou nova membra do nosso canal. O Antônio Galvão fala, nessa linha, professor Alisson, é mais fácil converter para a esquerda um fascista ou um Faria Limer? Um fascista. Um fascista? O fascista é alguém que, se for do povo, não se for da cúpula fascista. Da cúpula fascista é alguém, enfim, que não tem modo de abertura no mundo. Mas se for uma pessoa dita fascista porque alguém é do povo, a tia do Zap, o tiozão que 3 da tarde mandou bandeira do Brasil e está torcendo pela seleção brasileira e pôs a camiseta da CBF contra a corrupção, enfim, tudo isso já é uma ironia de ponta a ponta. Se for esse tiozão, ele, coitadinho, é alguém cujo grau de articulação de mundo é tão frágil que, eventualmente, este sujeito pode acordar. Agora, um Faria Limer, este que está aí no trade, esse que está especulando bilhões por dia, por que ele mudaria de lado? Ele está operando a máquina do capital. Claro, porque também quero dizer aqui uma coisa, a cúpula fascista não vai mudar. Eu estou falando do tiozão do povão. O Faria Limer padrão, esse que pleno, o Helder está aqui comigo, hoje é novembro, está um dia de calor em São Paulo. Deve ter um sujeito na Faria Lima andando com um tal coletinho, que não tem, o colete vai até aqui e fica uma manga para fora. Então, em pleno calor de novembro, deve ter um sujeito nesse minuto na Faria Lima, que saiu do escritório com um coletinho preto ou cinza escuro ou algo assim, e ele vai comer temaki numa loja ali do lado, parece que é um temaki vegano, feito com não sei o que mais, ele paga 120 e mais 35 de um mate, não sei o que mais, misturado com uma kombucha de não sei o que lá. Pois bem, este sujeito, muito dificilmente, ele vai ser convencido de lutar em favor do povo, porque esse sujeito está totalmente capturado pela ideologia do capital. Para não dizer que não é toda a Faria Lima que vai se insensibilizar com uma leitura de mundo crítica, tem a faxineira do prédio da Faria Lima, tem o porteiro do prédio da Faria Lima, eventualmente tem o boy, o estagiário, e mais o cara que de mototáxi leva a comida, o entregador de comida, de temaki, para esse sujeito com o coletinho da Faria Lima. Nesses eu aposto. Então não estou dizendo que a Faria Lima inteira é insensível a sair deste horizonte de direita, extrema-direita ou fascista. Sempre tem o porteiro, sempre tem a faxineira e sempre tem o entregador de pizza ou algo assim. Esses podem sair. Agora, o do coletinho, muito dificilmente ele vai abandonar o status de usar coletinho e pensar no povo. Esse do coletinho provavelmente preferiu Hayek até por conta das origens. Talvez se encaixe ali naquele exemplo dado anteriormente. Maria de Assis Moura, professor Alisson, esteve na minha banca, quanta honra, sou muito fã. Legal o pessoal se encontrando aqui também. Tem sempre esses momentos interessantes nas lives que a gente faz com o professor Alisson. Gutenberg de Almeida. Professor, podemos dizer então que crítica ao fascismo é crítica ao capitalismo? Parabéns pelo incrível trabalho. Sim, Gutenberg. E também quero aproveitar essa pergunta para falar para você que está aqui interessado em saber do fascismo. Pois bem, se nós só falarmos dessas figuras esdrúxulas que alimentam o nosso besteirol do dia a dia e que parecem fascistas. Então, esta senhora que é de Deus em favor da família, que é pastora e deputada Flor de Lis, se eu começar a dizer da contradição desta senhora, enfim, que defendia a família cristã e antes a morte do que o divórcio, ou algo assim, eu fico num besteirol aí sem fim. A todo dia, inclusive, vem coisas absurdas. Outro dia um senhor agarrou um caminhão, enfim, e o caminhão andou, enfim, coisas mais. O Helder, inclusive, eu estou sabendo que já fez comentários variados sobre estes bizarros personagens do nosso tempo. Pois bem, se eu ficar atrás dessa gente, eu não entendi o que se passa. Porque, no final das contas, é para isso que eu escrevi o livro e eu recomendo que vocês o leiam. Tudo isso interessa para a acumulação capitalista. Os banqueiros, os latifundiários, enquanto alguém agarra no caminhão, a floresta está sendo desmatada e aquele que grilou uma terra, tomou a força e queimou a terra inteira e plantou soja,
este fulano está exportando soja com o dólar na altura, está lucrando de modo extraordinário, está matando o povo originário indígena, está matando o trabalhador e nós estamos xingando um fulano que agarrou um caminhão. Tudo bem, eu posso começar a crítica zoando do cara que agarrou o caminhão, zoando da deputada que fez isso e aquilo, zoando do outro que fez tal coisa. Só que o segundo passo é entender, toda essa gente bizarra se aproveita para quem? Quem controla esses sujeitinhos tão ridículos, tão imbecis, que parecem imbecis no nosso dia a dia? O capital, a burguesia. Todo movimento que for contra o capital destrói. O capital corrói a figura dessa gente. Até quem é um pouquinho só contra. Porque no caso do ex-presidente Lula, ele é muito em favor do capital. Ele é só um pouquinho contra. Que pouquinho? Ele quer tirar esta migalhinha do capital e dar Bolsa Família, para o povo não morrer de fome. Só essa migalhinha já faz derrubá-lo, dar um golpe na Dilma e mandá-lo para a cadeia, porque ele não é comunista, ele não tem nada socialista. É um gestor do capitalismo, mas apenas ele está dizendo, olha, eu gostaria que o pobre fosse na escola, gostaria que comesse um prato de arroz e feijão. Só isso já é muito, que dirá mesmo uma luta efetiva, uma luta coerente. Então, estou dizendo, se vocês quiserem criticar esses personagens fascistas, essas figuras esdrúxulas, comecem criticando os donos deles. Vocês vão dizer, mas é dono mesmo? Não é dono no sentido literal da palavra, mas no sentido figurado. Uma senhora que sai de casa e fica 20 dias na beira de uma rodovia, usando um banheiro químico unissex, rezando no chão para Deus fazer uma intervenção militar, para devolver o poder ao Bozo. Essa senhora, ela está sendo instrumentada por uma rede inteira de empresários, de gente que pôs o banheiro químico lá, porque o banheiro não brotou na beira da rodovia de uma hora para outra. Essa senhora está comendo alguma marmitinha por lá que alguém levou. Quando ela se enrola numa bandeira do Brasil, alguém comprou uma bandeira do Brasil. Via de regra, se ele é um Faria Limer que usa o coletinho, quando ele está na beira da estrada, ele não usa a camiseta falsificada da CBF comprada na 25 de março. Ele tem o prazer de comprar a camiseta original da CBF, que eu não sei quanto custa, o Helder deve saber quanto custa uma camiseta original da CBF. Você chuta o preço aí ou não? Depois ele fala. Eu acho que por volta de R$300. Pois bem, R$300 para a vida de uma pessoa que ganha menos de milão, de um salário mínimo, é 1/3 do mês, 1/4 do mês. Então ela não vai comprar uma camiseta da CBF original. Pois bem, o que estou dizendo é que toda essa gente bem vestida, bem paramentada, tudo isso é uma máquina do capital. Então tem empresário financiando, tem gente organizando tudo isso. Então nós não podemos só falar dessa gente ridícula que abraçou o caminhão. Nós temos que falar de quem financia, esses empresários que financiam, quem está lucrando com isso. E mais, tem gente que nem está financiando e está assistindo de camarote. Eu digo dos bancos do Brasil. Os bancos, tecnicamente, não desceram ao nível de mandar gente abraçar caminhão na estrada. Um banqueiro não desceu nesse nível. Quem desceu desse nível é um senhor aí que tem um punhado de lojas que tem estátua na frente, que se veste que nem um periquito. Essa gente, sim, é latifundiários, dono de caminhão. Essa gente aí, Pedro Ibino, essa gente... Vou te dar um dado, professor. Olha só a curiosidade. Vai. Dos 43 empresários que tiveram as contas bloqueadas a pedido do Alexandre de Moraes, veja bem, 24 são da cidade de Sorriso. O senhor conhece a cidade de Sorriso? No Mato Grosso. Isso. Então cidade já se percebe aí. É uma cidade artificial, né? É uma cidade criada para que fosse feito todo tipo de exploração, junto com Sinop, que é ali perto também. Ou seja, você está vendo o tipo de origem, de onde vem grande parte do financiamento e o interesse que há por trás. Vem do latifúndio, vem desse povo que queimou a floresta e matou o povo originário e tomou aquilo para si para plantar soja, boa parte disso. E o resto é o cara da loja de motocicleta, porque está tendo lucro aí com motociata, com escapamento furado e coisas mais. Então, o que estou dizendo é que tem uma parcela do capital que não está aí, como esse cara de Sinop ou então de Sorriso, no Mato Grosso. É o banqueiro, é alguém da Faria Lima que não desceu para a manifestação da Castelo Branco. No entanto, essa pessoa também não está agindo contra. Observemos nós que tem uma parcela imensa do capital omissa, porque no final das contas essa gente, se desgastar muito
o futuro governo impede qualquer aumento salarial, o governo começa muito fraco. Então, para o capital, agindo diretamente ou ficando quieto, nós estamos mantendo a sociedade à direita, nós estamos mantendo a sociedade pendente para a extrema-direita. Então, a pergunta aí de alguém que falou do meu livro é exatamente essa. No final das contas, quem controla o povo e a sociedade para levar o povo para ser fascista? A burguesia. Se vocês não querem mais fascismo, acabem com uma estrutura de sociedade na qual 0,1% da humanidade tem mais de 50% da riqueza e o resto, que é a gente, tem que trabalhar a vida inteira para pagar boleto. Paremos com essa vida na qual tudo é dinheiro, tudo é mercadoria. Passemos a um modo de sociabilidade no qual o produto do trabalho dos trabalhadores fica para os trabalhadores, porque nós não precisamos de toda essa estrutura de lucro e sanguessugas para que a gente possa ter soro para um doente. Tem enfermeira suficiente para que nós pudéssemos dar soro de graça, tem gente que poderia produzir o soro na indústria e tem muita gente que queria ser médico e só não faz faculdade de medicina porque não tem dinheiro nem para acabar o 3º ano do ensino médio, quiçá para passar no vestibular, e ainda que passasse no vestibular, é 12 mil reais a mensalidade de uma faculdade de medicina. Então, muita gente poderia ser médica e perdeu esta vontade e este potencial porque as condições do capitalismo não deixaram, estou lhes dizendo. Querem acabar com o fascismo? Esta é a descoberta central do meu livro, essa é a proposta central desse livro, que é o Crítica do Fascismo. Querem acabar com o fascismo? Acabemos com o capitalismo. Perfeito, professor. Vou ler mais umas mensagens aqui para a gente seguir adiante nessa discussão, que está maravilhosa, hoje aqui no dia 18 de novembro, sexta-feira. Rinaldi, qual você acha que seria o equivalente a um Dennis Prager brasileiro? Quem é Dennis Prager? Eu também não conheço. Eu fui procurar rapidamente no Google, vi que é um conservador norte-americano. Não conheço, Rinaldi, me desculpa. A gente vai ficar devendo essa resposta para você. Fátima Salles, valeu. Celso, Elon vai mandar a esquerda para Júpiter. Mais fácil daqui a pouco ele mandar a própria fortuna para Júpiter. Lucas Vitor, professor Alisson, seu livro Crítica ao Fascismo já está na lista de leitura. Sua palestra no Taperá. Taperá foi excelente. Grande abraço. Foi recente a palestra? Foi faz 3 semanas, no Taperá. O primeiro dos Taperas não tem acento. Sim. Taperá, na Avenida São Luís, um espaço muito bonito, uma livraria muito especial. E lá fiz o lançamento do livro, que começou o evento às 4 da tarde e eu acabei os autógrafos às 11 da noite. Então... Foi o evento com o maior público da história do Taperá. Eu vi, foi gravado, não foi? Foi. Você já fez outra vez lá? No passado fiz outros lançamentos lá também, sim. Não, porque eu vi, né? Eu vi e reconheci praticamente todo mundo na plateia. Uau! Falei, conheço todo mundo aí. Caroline Rodrigues, professor, te conheci em uma aula no IBCC RM, de lá para cá te ouço. Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Isso. Tá. De lá para cá te ouço sempre que posso. Um abraço. Valeu aí, Carolina. Tiago Kuhl. Enquanto não tivermos algum aparelho para disseminar a esperança e impulsionarmos a utopia pelo justo, estaremos só na roleta dos eventos da história, esperando dar pega. Abraços, mestre. Tiago Kuhl é meu orientando de doutorado na USP. Olha só. Um importante intelectual. E é o intelectual da esquerda que se ocupa de refletir sobre o MMA. Então, tem um aí que é ele, que é o cara que faz a crítica do MMA. Importante, pô. Depois o Thiago pode mandar pra gente aí, talvez seja um papo que a gente possa ter aqui. Interessante, cara. Sim. Interessante, até porque esses dias aí teve o Vitor Belfort acreditando na existência do general Benjamin Arrola. E ele falou que esse seria o responsável por ajudar a dar um golpe no Brasil. Depois fingiu que estava apenas brincando e que tinha percebido, sim, o trocadilho, o que eu desacredito. Thaís transformou em membro aqui. Guilherme de Alencar, fui supervisor no IBGE e realizei o censo em Bauru. A melhor família que me recebeu, e uma família pobre de vários núcleos, era bolsonarista. Eles não eram fascistas, só acreditavam que a esquerda era o mal do mundo. É isso. Portanto, nós temos um mecanismo pelo qual os aparelhos ideológicos controlam a sociedade, de tal modo que até uma família boa, uma família que recebeu bem o recenseador do IBGE, que o tratou bem, essa família com virtudes e com qualidades, ela é constituída ideologicamente para achar que a esquerda é o mal. Então, efetivamente, se nós não tivermos aparelhos para chegar no nosso povo,
não tem o que fazer. Eu tenho um orgulho, Helder, quero dizer, me sinto padrinho de você, do Marco, dos Galãs Feios, volto a dizer, fiz o prefácio do livro de vocês. Eu tenho orgulho de que cada vez que volto para cá, o Galãs Feios está mais forte na internet, mais gente acompanha. Isto é fundamental, porque quanto mais esta palavra puder chegar para a nossa gente, é menos gente sensibilizada com tosquices, menos gente sensibilizada com esses absurdos que por aí há. Pensou se essa família pudesse um dia dar risada vendo os Galãs Feios? Essa família não falaria isso que falou para o recenseador do IBGE. Então, precisamos ter aparelhos muito fortes para levar uma compreensão crítica de mundo, de luta para a nossa sociedade. Tem muita esperança quanto a isso. E, não, olha só, a gente já teve aqui alguns relatos de pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018, ou que votaram no João Amoedo em 2018, mas que por conta do nosso canal mudaram de opinião e muitos não só falaram, agora eu voto no PT, não. Eles vieram aqui relatar que se radicalizaram e hoje têm interesse em saber mais sobre o comunismo, sobre o marxismo, sobre o socialismo, estudam, estão distantes daquele posicionamento que tinham em 2018. Isso é importante. O nosso canal, outros canais que estão espalhados pela internet, fizeram um trabalho de introdução nesses temas que depois a pessoa, caso tenha interesse, vai buscar também outras fontes que vão aprofundar a discussão, né? Porque a gente tem aqui um ecossistema que está se criando e que em 2022 é muito mais forte do que era em 2018 e muito mais forte que era em 2014, quando era praticamente inexistente nas redes, mas os olavistas e os bolsonaristas já estavam se formando. Concurso de filosofia do Olavo de Carvalho, com vários canais aqui que eram fortes e grandes e que eles conseguiram desaguar na eleição não só de um presidente, mas de bancadas enormes em assembleias legislativas, na Câmara Federal, depois em câmaras de vereadores. Eles fizeram isso, fizeram porque tiveram esses aparelhos, mesmo que no digital. E esses aparelhos, ainda eles têm umas extensões, eu estava discutindo aqui outro dia, que não são extensões que a gente acredite que oficialmente sejam fascistas, mas são extensões que fortalecem esse movimento, como parte das igrejas evangélicas, centros de tradição gaúcha, os quartéis das polícias, os batalhões militares, não são oficialmente centros de bolsonarismo ou de fascismo, mas por ali se cria muita gente com um pensamento que vai desaguar nesse tipo de comportamento político. Exatamente, Helder. Eu penso que esta nossa luta, dada essa constatação, é uma luta por criarmos nós os nossos aparelhos. Então, quem tiver curiosidade, além de ler o Crítica do Fascismo e os meus outros livros, procure uma carta que eu escrevi, que está publicada no blog da Boitempo. A editora Boitempo é a editora do próprio Crítica do Fascismo. Está aqui o nome dela, está aqui. Pois bem, no blog da editora Boitempo tem uma carta sobre os centros socialistas. E nesta carta eu explico teoricamente, filosoficamente, cientificamente, por que nós temos que ter capilaridade nos bairros da periferia do Brasil. Uma pessoa trabalha o dia inteiro numa loja, numa indústria, não importa aonde, num escritório. Essa pessoa chega em casa no final da tarde, começo da noite, chega quebrada, chega cansada. Pois bem, o que ela quer fazer? 1 ou 2 dias da semana ela quer sociabilizar. Ela quer ver gente de noite, não só ver patrão e colegas de trabalho que falam mal dela ou mal dele. Quer ver gente para ter amizade. Pois bem, ela não tem dinheiro. Uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês não pode dizer assim, eu vou ao teatro, eu vou ao cinema, vou ver o último lançamento. Ou então, como alguma pessoa uma vez me disse, eu vou ao museu. Uma pessoa do povo não sabe nem aonde é o museu. E se sabe até aonde não sabe como entra. E se sabe como entra, não sabe o que ver, porque ficam lá umas pessoas muito inteligentes, muito eruditas, umas madames da alta sociedade, 40 minutos olhando para um quadro de Picasso, e a senhora que passou, coitadinha, eu olhando para aquele quadro, só viu um olho para cá, um olho para lá, ela acha até ridículo, então ela não para ver aquilo lá, ela vai ver o guardanapo que a tia dela pintou com uva, então ela acha que o guardanapo pintado de uva é muito mais bonito que um quadro de Picasso.
Então, essa senhora não vai ao museu, porque no museu não tem guardanapo de uva, não tem a feira de artesanato da Vila Ré. Lá tem quadro do Picasso, e não parece bonito para o povão o quadro do Picasso. Pois bem, então ninguém vai ao museu, ninguém vai ao cinema, ninguém vai ao teatro, nada disso. Ao show do Caetano Veloso, as pessoas não têm frequentado shows do Caetano Veloso. Não adianta a esquerda dizer para o povo, olha, foi o último show do Milton Nascimento. O povo não sabe o que é Milton Nascimento, o povo não viu, não ouviu a música dele, e infelizmente para o povo. Não estou dizendo que seja muito legal isso, mas o que estou dizendo é que nós precisamos de algo para fazer uma pessoa chegar às 7 da noite em casa, tomar banho, dar comida para o filho e levar o filho, a filha, o marido, a esposa para algum lugar para sociabilizar. Aonde essa pessoa vai? Se ela é uma pessoa que não tem nada na vida, ela vai para a igreja. A igreja é o espaço de sociabilização. E se o cara, eventualmente, ele não entrou na onda de ir para a igreja, ele vai para o bar. Pois bem, o bar, ele vai lá, então ele vai beber cerveja, ele vai jogar truco, baralho, cacheta e variadas acepções do termo, sinuca e coisas mais. Só que o cara tem que ter, desculpem aqui dizer, uma vez eu falei, o pessoal ficou impressionado, o cara tem que ter muita força pessoal, o cara tem que ser muito bom para ir para o bar. Porque chega por lá, vai jogar truco, o outro rouba, e ele vai passar por idiota, põe uma carta na testa e o outro passa por um débil mental. Então, para o cara ter sociabilidade para ir no bar, o cara tem que ser descolado, meio malandro, tem que ter um bom papo, chegar por lá e não passar por trouxa. Para bravatear muito também. Uma vez eu estava com um amigo meu que chegou a ser um grande campeão brasileiro de sinuca, ele chegou num bar junto comigo, mas isso era só para piada. Falou, professor Alisson, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu falei, pois não. Chegou lá no bar, tinha uns velhinhos jogando sinuca, e ele falou, posso apostar aqui com os senhores? Apostou tal. Aí, a primeira vez que ele pegou o taco, ele chutou tão errado, enfim, tacou tão errado que a bola foi para o outro lado. Aí ele perdeu. Aí os caras falaram, você quer apostar de novo? Eu falei, eu quero, sim, eu vou apostar tudo que eu tenho aqui, deu R$200, enfim, encaçapou todas, enfim. Então, o cara para chegar no bar e passar por trouxa para depois ser esperto, ele tem que ser muito malandro para um negócio desse. Mas, via de regra, o povo em geral é otário, enfim. Já disse aí um filósofo que para acabar com os malandros, só acabando com os otários. Isso é uma grande filosofia. Pois bem, não é todo mundo que vai para o bar. Então, o cara que é um pouco mais fraco do que o Rui Chapéu, esse cara vai para a igreja, porque a igreja não vai fazer prova de teste de truco, não vai fazer prova de sinuca. Imaginem o Sérgio Moro jogando truco, como deve ser uma partida como essa, enfim, truco marreco, ele vai tomar como ofensa para ele próprio, enfim, ele não pensaria que é apenas uma expressão... Mas chegaram a dizer que ele era um grande enxadrista. Puxa vida, não sei se eu acredito nisso ou não, enfim, eu creio... Mas acho que nem quem disse hoje em dia acredita, foi a Vera Magalhães. Então, o que estou dizendo aqui é que, efetivamente, só tem bar e igreja. A igreja é de extrema-direita, via de regra. Eu sei que alguém vai escrever aí, a minha não é. Tirando a sua, mais 3 igrejas, mais 2 pastores iluminados, mais 5 padres iluminados, o resto é. Então, não estou dizendo que todos são, mas uma boa maioria é. Pois bem, e no bar também não tem nenhuma acepção de consciência social. É um tomando dinheiro do outro, é o outro que apostou milão, é o outro que apostou o anel de casado, é o outro que apostou a esposa, enfim, absurdos como tais, enfim, coisas infames da vida, não são engraçadas essas, são infames. Pois bem, o que estou dizendo aqui é que por lugar nenhum ninguém dá consciência para o nosso povo. Nós precisamos criar um espaço no bairro que eu intitulei Centro Socialista, porque o nome tem que chocar tanto que um moleque de 15 anos pergunte assim para o tio dele, o que é um centro socialista? O tio fala, é o lugar do demônio. Aí o moleque fala, puxa vida, é o lugar do demônio. Aí o avô dele falou assim, uma hora, o demônio é o pai do rock. Ele fala, nossa, o demônio é o pai do rock, lá é o lugar do demônio. Se eu curto rock, eu devo ir para lá. Percebem que até uma propaganda negativa, centro socialista, socialismo é ruim, isso desperta o interesse da pessoa. Porque a pessoa fala, por que falam que esse lugar é ruim? Porque se alguém falar assim, centro socialista, nossa, que local bom, lá você vai para o céu, aí o moleque de 15 anos não quer ir para o céu. Ele quer exatamente nesse local. Ele quer exatamente saber de uma coisa como tal. Claro, no tempo em que rock chamava a atenção do povo, porque hoje o nosso povo, se falar de rock e sertanejo universitário, entre Raul Seixas e Gustavo Lima, o povo prefere Gustavo Lima. E não que Raul Seixas também seja grande rock, é só porque melhor falar dele do que do Dinho Ouro Preto. Enfim, então, que estamos aqui, estou falando em termos de rock, né, em termos de consciência. Claro. É só em termos de qualidade do rock. Pois bem, então, essa dimensão que estou aqui dizendo, porque vai que o Dinho Ouro Preto nos acompanha e é de esquerda, eu que não sei. Enfim,
Aí eu perco. Não, mas acho que não sei, não tenho certeza. E se não for, quem sabe vendo essa live ele se pode ser, sensibiliza. Claro. Enfim, quero ter 1 milhão de amigos. Bem, então o que estou dizendo é, eu preciso de um local no qual o povo vá para aprender e se mobilizar. E um local que não é para ser local de universitário pedante intelectual que vai lá dar aula pegando. Vou mostrar o livro tal, vamos ler a página 23. Tem que ser um local de acolhimento, de reflexão. Tem que explicar que é burguesia, porque o povo não entende que é burguesia. Ele acha que burguesia é o dono da padaria, que é o cara mais rico que ele viu na vida. E o dono da padaria é só um pobre que não está com CLT. Ele tem 5 funcionários com CLT e ele próprio é um sujeito tão pobre quanto aquele. Rico mesmo, nunca pôs o pé naquele bairro. Rico de verdade tem bilhões na conta bancária. Não é você que tem 150 mil, 400 mil. Quem tem 500 mil na conta é pobre. Quem tem 2 milhões na conta é pobre. E alguém vai dizer, nossa, mas eu não tenho nem 20 mil. Você é muito pobre, então. Se você está defendendo a burguesia com 2 mil reais na sua conta bancária, você é alguém que está sendo correia de transmissão do seu próprio flagelo, do seu autoflagelo. Então, dizendo uma coisa como tal, efetivamente o povo começa a entender certo palavreado, começa a entender que socialismo é uma palavra bonita e capitalismo quer dizer 0% da humanidade explora 99%. Você crê que isso é bonito? Você que me acompanha, crê que isso é bonito? Então, observem que experiência bonita que é o Centro Socialista, com mais uns detalhes que a gente nem lembra. Na igreja não pode beijar, na igreja, pode beijar fora, mas dentro da igreja não pode, e eventualmente no Centro Socialista até pode beijar. Sim, exatamente. E aí seria mais próximo do bar, o Centro Socialista, no que diz respeito às liberdades. Perfeito. Cris Marcos, boa tarde, professor Alisson e Helder. Professor, qual o seu parecer legal quanto à permanência de inconformados em frente aos quartéis? Qual a sua opinião quanto ao comportamento lunático desses seguidores? Metade deles não é lunática, metade deles é composta de empresários ou empregados ou subordinados dos empresários que deliberadamente estão tentando melar o processo eleitoral, estão tentando enfraquecer o próximo governo. Então, metade não é lunática, não. Metade sabe muito bem do que se trata. A outra metade é lunática, mas lunática também não é a palavra correta. A outra metade foi constituída ideologicamente para acreditar nessas coisas, de tal modo que essa gente sinceramente crê que o Lula é do demônio, o Bolsonaro é de Deus, a família Bolsonaro é uma família correta, nunca houve rachadinha, 51 imóveis foram comprados por justo trabalho e pelo suor do rosto. Então tem gente que acredita nisso e essa gente eventualmente poderá ser transformada se nós tivermos meios de chegar a ela. Certo, professor. Tem mais mensagens aqui também. O Eduardo Oliveira fala, eu pensei que meu time e eu éramos os únicos no meio do MMA de esquerda. Uma pessoa do time revelou o voto e 1.000 seguidores, incluindo atletas. Perdeu o seguidor? Não sei. É isso? Ficou meio confuso ali, Eduardo, no finalzinho. Desculpa. Caio Falcone, valeu. Fred Beco. Lutar contra o fascismo no capitalismo é o mesmo que enxugar gelo. Obrigado, Helder e Bezzi, por terem trazido o professor. É como enxugar gelo, mas é possível. Lutar contra o fascismo, mantendo o capitalismo, que deve ser essa a frase que ele disse aí, é uma luta, eu diria, inglória. Porque se estamos num processo ainda inicial de extrema-direita, dentro do capitalismo nós conseguimos cortá-lo, ainda que seja provisoriamente. Então, efetivamente, o que nós vivemos no Brasil ainda não é um momento de domínio de tipo fascista. Já é extrema-direita, mas a extrema-direita não se enraizou totalmente ainda. De tal modo que uma eleição conseguiu dar uma espécie de espaço de afastamento provisório dessa manifestação de extrema-direita. Só que não conseguiu totalmente. É só empurrar com a barriga um pouquinho. É chutar a bola para o lado no jogo. O time é ruim, o outro time está muito forte, o time da direita está forte. Chegou o time quase na área para fazer gol. Chegou lá um zagueiro desses bem de sítio e chutou a bola para a lateral. Então a gente está agradecendo que a bola foi para a lateral e o jogo é um jogo meio também de sítio, só tem uma bola. Está levando aí uns 5 minutos para o cara pegar a bola lá no meio da árvore e trazer de volta. Então, é só isso que aconteceu. Mas o nosso time continua fraco, o time deles continua no ataque. A extrema-direita continua numa estrutura do capitalismo pendendo
a este esgarçamento de potencial fascista. Então, o que se fez com uma eleição hoje? Não se mexeu nenhuma peça do capital. Então, pegou uma bola que estava vindo para a grande área, chutou para o lado e demorou aí uns minutos, enfim, para eventualmente trazer de volta para recomeçar o jogo cobrando lateral. É só isso, porque se nós quisermos efetivamente parar com este time do horrores tentando fazer o gol com a gente, nós temos que superar a sociabilidade do capital. É o povo transformando as condições sociais. Então, quando vocês dizem assim, a gente não está conseguindo algum ganho pessoal, é porque o nazismo não se implantou tanto tal e qual ainda entre nós. Nós estamos numa extrema-direita, só que a crise do capitalismo é no mundo inteiro, não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, sai o Trump, é capaz de votar o Trump. Na Europa, uma senhora neofascista ganhou a eleição outro dia por lá. Tem um tal de Orbán na Hungria. Tem esse senhorzinho Zelensky por aí, cujo exército dele, ou milícia dele lá da Ucrânia, tem um punhadinho, e não punhadinho não é tão pouco, não. Tem um punhado de gente com símbolo nazista. E gente se dizendo nazista. Na Inglaterra, na França, na Alemanha, por todo lado tem gente assim. Ou seja, o capitalismo está em crise e a gente está chutando a bola para o lado. E a bola volta com tudo para entrar no gol. Efetivamente, nós precisamos tomar o campo e acabar com esse tipo de partida. E dizer, agora o povo inteiro joga bola sem fazer aposta do capital, na qual o capital sabe que ganha, sem fazer essas apostas esdrúxulas pelas quais o povo só apanha. Então, efetivamente, a luta é contra a sociabilidade da exploração capitalista. Professor, lê mais umas mensagens aqui, eu não sei quanto tempo mais o senhor pode ficar, e se me diga, vamos nessa. Malena Guerreira, grande mestre, professor Mascaro, sou sua grande fã. E a Damares, o que o nobre professor pensa sobre as perversões e depravações que saem da boca dessa senhora que se diz pastora de uma igreja empresa Batista da Lagoinha, só para citar uma em culto para crianças. Ela citou, né, aquela sobre a ilha de Marajó, inclusive ela tinha até hoje para mostrar as provas sobre o que ela disse e não entregou. Esta senhora, com todos os horrores que fala, ela é potencialmente menos blindada a um dia ser transformada do que um especulador da Faria Lima. É uma senhora que tem uma vida toda contraditória, toda de sofrimentos, recebeu informações historicamente de atravessado, então para ela o mundo é explicado nessa chave contrastante de bem e mal, preto no branco, é assim, ou tá com Deus, tá com o demônio. Enfim, é uma senhora que representa, inclusive, uma parcela expressiva da nossa população. É como as pessoas reagem ao mundo, do jeito que o mundo se apresenta para elas. Quanto a essa senhora, eu não tenho muito a dizer, e eventualmente se a vida fosse outra e as circunstâncias fossem outras, essa senhora é alguém transformável. Claro que hoje ela ganha dinheiro em torno disso, ela ganha poder, ganhou uma eleição, essa senhora é senadora, muito dificilmente ela vai trocar a embocadura só porque um dia ela possa ter acesso a um outro tipo de questões, porque aqui já envolveu um nível maior de estratégia. Mas um ou outro que não seja senador, nem esteja ganhando rios de dinheiro quanto a isso, essa pessoa que fale coisas como ela fala, só que a gente não sabe porque não lhe dão microfone, é exatamente para essa gente que eu gostaria de que uma palavra de esclarecimento chegasse. Porque essa gente tem que entender que sua vida é sofrida, miserável, na qual o único modo de explicação de mundo que ela teve é o vomitar de certos mantras teológicos. Essa pessoa poderia melhorar, e ela pode melhorar. Então, nós não devemos escarnecer, nós não devemos zoar de pessoas assim, se são do povo. Claro, se elas estão numa condição de poder, ganhando dinheiro com isso, massacrando o povo, é outra dimensão. Mas se esta senhora, não falo dela em específico, eu falo da tia de vocês, da vizinha de vocês, do porteiro de vocês, do cara que leva o condutor de ônibus, que tem uma posição mais ou menos igual. Esta pessoa, ela tem uma história de muita tragédia pessoal. Essa pessoa não teve acesso a uma biblioteca para pegar um livro como esse aqui e falar, deixa eu ler quem foi Mussolini e o Hitler e por que é o socialismo que cuida disso. Essa pessoa, ela só sabe recitar Isaías 2:23, Romanos 13, não sei o que mais. É porque, efetivamente, é o único modo de fala que ela recebeu na vida. Como eu posso esperar outra coisa que não seja isso? Então, quanto a essa gente, eu gostaria de tê-la comigo nessa estrada. Eu gostaria que vocês parassem, inclusive, vocês que me acompanham,
com este perfil, eu diria, de playboy e patricinha da classe média, que olha para o povão, que fala errado, que fala esses preconceitos religiosos absurdos e dissesse assim, essa gente aqui acredita que Jesus subiu na goiabeira, ou qualquer coisa como tal. A questão decisiva não é essa, a questão é por que esse povo, sofrendo como sofre, só tem isto de recurso? E por que vocês, playboys inteligentes, que dão rolê no Baixo Augusto, no Largo da Batata, que vocês usam camisas desconstruídas e dão rolezinho de skate, etc e tal, por que a fala de vocês não atinge a essa gente? Então nós precisamos efetivamente atingir essa gente. Claro, volto a dizer, eu ressalvo algumas e alguns desse nosso povão que hoje já fazem dessa, eu diria, burrice, dessa esperteza ou dessa lunaticidade, fazem estratégia de acumulação. Então tem gente, sim, que percebeu que falar idiotice dá lucro e a partir daí virou um empresário dessa idiotice. Mas eu não estou falando dessa pessoa, estou falando do nosso povão. Eu gostaria de converter esse povão. E volto a lhes dizer, o certinho da Faria Lima, que até senta na pizzaria vegana, do lado do skatista hipster, que está na outra mesa, na mesma pizzaria vegana, é mais difícil desconstituir esse cara que está fazendo milhões e bilhões para os especuladores e os banqueiros. É mais difícil fazer esse cara concordar em dividir o pão com quem tem fome do que uma senhora como esta, talvez não ela, mas outra que não tem o poder que ela tem ou a expressividade que ela tem. É mais fácil convencer uma senhora dessa de que se ela acredita efetivamente em Deus, ela deveria dar pão para quem tem fome e amar o próximo como a si mesma. Então, essa gente é nossa irmã, é nossa amiga e devemos viver a vida inteira para poder transformar essa gente. E aquele que come com talheres bonitinhos, parece também vegano, parece hipster, mas é só um Faria Limer fazendo milhões e bilhões para o mercado financeiro, ele tem até uma espécie de rolê que parece primo do nosso. Ele é mais nosso inimigo do que essa gente. Eu sempre tive essa impressão de que eu conseguiria me sentir melhor com o Bolsonaro do que com o Faria Lima. Tem gente que acredita que é um absurdo quando eu falo isso. Mas o Bolsonaro eu tive no meu bairro, eu vi no bar do meu pai e eu tive na minha família. Agora, o Faria Lima, eu nunca cheguei a conhecer, mesmo trabalhando e mesmo convivendo no meio hipster, como o Alisson citou aí, aqui de São Paulo, né? Obviamente, eu pertenço a esse recorte. Vim de outro recorte, mas pertenço a ele por ser jornalista. E eu me sinto, né, assim, me sentiria mais à vontade, por mais que aquele senhor, o Bolsonaro hoje, a gente tenha um ódio dele, e é um ódio justificável, mas é um senhor que é mais natural na minha vivência do que um Faria Limer. O Faria Limer eu sempre olhei e falei, cara, eu não tenho absolutamente nada a ver com esse cara, eu nunca vi esse cara na minha vida, eu nunca convivi com esse cara, e eu tenho a certeza que esse cara me olha de cima para baixo e me odeia automaticamente, como, óbvio, eu também o odeio. Deixa eu ler aqui uns outros comentários. J. Vitor, todo fascista é autoritário. Como diferenciar um autoritário comum de um fascista de fato? Há diferença? Eu quero que vocês não se apeguem a uma leitura liberal, que é a leitura individualista. O meu livro inteirinho é para dizer que leituras moralistas não explicam fascismo. Quem quiser saber mais, pegue o capítulo 1º do meu livro e a entrada do capítulo 1º. Eu digo por lá que a pior leitura que quer ser crítica do fascismo é a que pega um indivíduo por um indivíduo, um a um, e fica perguntando, este é fascista, este não é. Este é fascista, este não é. É uma leitura moralista, quer ver um ou outro. Quem faz isso é Hannah Arendt, uma liberal, que dizia, o fascismo é tão impregnado que ele é banal. Existem muitas pessoas fascistas. Pois bem, essa leitura é errada. Não deve se fazer assim. Como é que eu identifico um fascista? Não é um fascista. Eu quero que vocês identifiquem o fascismo. É uma sociedade estruturada de tal modo que ela arranca do pobre as mínimas condições e a classe capitalista suga isso do pobre. E quem é que arranca? O burguês vai lá e bate no pobre? O burguês nunca desceu da mansão para bater no pobre na favela. Quem bate é a polícia, é o exército, é a milícia. É este complexo inteiro que é o fascismo. Então vocês devem superar, meu livro é escrito para isso. Vocês devem superar a leitura individualista que tenta encontrar um fascista ou outro não fascista. Vocês devem encontrar a sociabilidade.
se ela é ou não é fascista. Então, o Brasil, não me cabe perguntar aqui quantas pessoas são fascistas ou não, ou se uma aqui ou outra lá são ou não são fascistas. Me cabe perguntar se o modelo de exploração social do Brasil, toda vez que eu luto para superá-lo, se a classe burguesa, os militares, as milícias, a imprensa, os meios de comunicação de massa, os expressivos, não só os alternativos, ainda que alternativos com expressão, como é o Galãs fez, mas estou dizendo, dos que fazem plim-plim, se esses meios todos, mais a burguesia, mais os aparatos armados do Estado, se eles estarão do lado do povo ou se eles estarão do lado do capitalismo, da burguesia. Então, o livro Crítica do Fascismo é para ensinar que a pessoa que fica medindo os outros, dizendo esse é fascista ou isso não é, essa pessoa é uma pessoa de direita, uma pessoa liberal, porque o fascismo não brota de uma pessoa do nada, dizendo assim, nossa, acordei de manhã, sou fascista. Enfim, vocês próprios aí já zoaram sobre isso, enfim, do cara que acorda e resolve ser fascista. Pois bem, não é isso, o fascismo é um maquinário social, pelo qual a pessoa é bombardeada por informações tais e quais, ela vê gente armada institucionalmente perseguindo a vítima de sempre. Então, é esse complexo fascismo. De tal modo que não me cabe aqui perguntar se uma pessoa é ou não é fascista. Se nós vivemos numa sociabilidade de extrema-direita, nós somos todas e todos sensibilizados por esta estrutura social. De tal modo que, então, o fascismo ou a extrema-direita cruzam 100% de nós. Observemos nós. O Helder e eu, nós somos notoriamente antifascistas. Obviamente que nós somos antifascistas. Escrevi um livro contra isso. Mas observemos nós. Eu tive que gastar anos da minha reflexão para explicar para o nosso povo, para a nossa geração do século XXI, a filosofia crítica do fascismo. O Helder está aqui comigo já há muitos e muitos minutos falando do fascismo. Então, nós dois, que somos notoriamente antifascistas, nós estamos vivendo num tempo de extrema-direita e nós estamos sensibilizados a ter que falar disso. Então, este tempo histórico já mandou em nós, porque eu que não sou fascista, nem o Helder que é fascista, temos que falar de fascismo. Vocês têm que escutar e refletir sobre isso. Ou seja, a minha pergunta não é se fulano ou ciclano é ou não é fascista. A minha questão fundamental é que o nosso tempo histórico se pôs à extrema-direita porque o capitalismo não quer dar nada para o povo e o capitalismo em crise leva a sociedade a uma margem política de extrema-direita. Então, nós não devemos perguntar sobre uns ou outros indivíduos fascistas. Nós devemos entender que há uma correia de transmissão social. Nosso problema é a sociedade. Professor, essa pergunta aqui. Boa tarde, Galãs. Doutor Mascaro, sua visão me parece ideologicamente similar ao anarquismo, ou estou errada? Van Trip USA. Abraço de uma buscadora, nesse momento, na Califórnia, capitalista, cruel e fascista. Muito bem, companheira. Aquilo que se chama, de modo amplo, socialismo, envolve tanto o marxismo, as lutas socialistas e comunistas, como também as lutas anarquistas. Ao cabo, a exceção aqui de estratégias de enfrentamento, ao cabo, nós chegamos a uma conclusão de que nós queremos outra sociabilidade, que não seja estruturada na forma mercadoria. Essa descoberta de Marx em O Capital. Então, ao cabo, socialistas, comunistas e anarquistas se levarem para a frente sem ficar com as rusgas da idiosincrasia do dia a dia. Nós temos uma plataforma de horizonte comum, que é uma plataforma belíssima. É a sociedade que não será intermediada pelo ter. As pessoas poderão ser e se organizarem sem autoridade, sem que haja alguém para castigar. É o povo se autogestionando. Isso se chama socialismo. Então, todas e todos caminhamos, se temos tal horizonte, caminhamos por essa estrada, ainda que com os passos cada qual dados ao seu modo, mas olhamos para esse mesmo horizonte. O Rinaldi faz a seguinte pergunta: qual a forma mais produtiva de responder à famigerada pergunta? Me fala então onde o socialismo deu certo. A resposta é: não tem o que falar. A luta do socialismo é uma luta por uma sociabilidade que algumas vezes foi tentada e não foi levada a pleno êxito ainda. E não é porque 10 vezes tentamos, historicamente, ultrapassar a miséria da exploração capitalista e nas 10 vezes só tivemos logros parciais, só tivemos pequenas conquistas, ou ainda que sejam conquistas grandes. Houve países que saíram
de estado de miséria e chegaram até a muita riqueza. A União Soviética era originalmente a Rússia, país mais atrasado da Europa. 40 anos depois, ela expulsou o fascismo, acabou com o nazismo, mandou o homem para a Lua. Então não é pouca coisa, nada disso. Mas tinha... Não, realmente, a experiência soviética, ela tem todos os erros que nós conhecemos, mas quem conhece a história da Rússia, ali na época em que ainda era uma monarquia, ainda existia um czarismo na Rússia, a Rússia era extremamente pobre. Não se compara a Rússia que chegou ao fim dos anos 80 com aquela de 100 anos antes. Sim, então o que estou dizendo é que, se observarmos, houve conquistas e há conquistas, mas temos contradições internas das sociedades que tentaram avançar e externas do imperialismo, que nunca deixou também uma sociedade prosperar por conta própria. Eu dou o exemplo de Cuba. Cuba tem tantos erros internos, mas também tem uma série de erros externos. Ninguém deixa também os cubanos se autogestionarem. Tem lá os Estados Unidos apontando uma arma a todo minuto de Miami para a Havana. Então, nem para ver como é que eles poderiam fazer de outro modo, nós deixamos. Então, o que estou lhes dizendo é que a resposta muito simples é que as tentativas de sair das contradições do capital foram variadas e serão muitas ainda, até o momento em que nós possamos efetivamente transformar a nossa sociabilidade. Se nós observarmos assim, observemos o cristianismo. Faz 2000 anos que as pessoas tentam amar ao próximo como a si mesmas, e há 2000 anos tem Torquemada, Inquisição, Guerra dos 100 Anos entre católicos e protestantes, cristão que faz arminha, gente que lê a Bíblia do jeito que quer e coisas mais. Pois bem, há 2000 anos tentam, e eu ainda dou o direito e a hipótese de que consigam um dia fazer com que todo mundo que se diga cristão efetivamente se ame. Então faz 2000 anos que tentam. O socialismo faz 150 anos, e muito provavelmente o socialismo, que é a superação da exploração e das formas sociais do capitalismo, ele surgirá antes que a humanidade inteira se ame. Aliás, é exatamente o dia em que não mais explorarmos outros seres humanos, ou seja, que sejamos socialistas, o único momento no qual teremos o pleno solo possível para que, então, um dia nos amemos a todas e todos. Professor, o Leandro fala que está relendo o Capital e percebe como ainda as teorias escritas no século XIX continuam tão atuais. O que Marx representa no seu amadurecimento intelectual? Pega até um gancho do que o senhor acabou de dizer aqui. Exatamente. Eu, historicamente, entrei na Universidade de São Paulo, fui aluno da USP aos 17 anos, tornei-me oficialmente professor universitário aos 22. Fui, eventualmente, professor universitário mais jovem do Brasil. Fui doutor pela USP aos 26 anos e livre-docente aos 30. Pois bem, eu sempre busquei a compreensão mais avançada e mais alta do porquê o nosso mundo é assim. Por que uma cidade como São Paulo tem prédios tão altos e tão ricos e gente em carros tão magníficos e tem uma senhora empregada doméstica que limpa, lava e passa a roupa de uma madame? O que a madame fez, ou o playboy fez, para poderem ter empregados e empregadas para cuidarem de si, e o que fez o empregado ou empregada para deixarem seus filhos na creche, atravessarem uma cidade inteira para serem explorados por R$ 1.500 por alguém que, para ele, 1.500 não é nada. Isso sempre me incomodou. Sempre me incomodou o fato de que a maioria do nosso povo vive mal. Eu posso vos dizer que, se o nosso coração se toca em favor dessa gente explorada, existem sentimentos afetivos, religiosos, que podem ser o primeiro encaminhamento disso. Mas eu preciso compreender por que a sociedade se estrutura assim. E então, a compreensão de como funciona o capitalismo é a mais alta compreensão possível para entendermos o nosso tempo. E quem começou esse trajeto, quem deu bases científicas a esse trajeto é Marx, em especial no livro Capital. Então, esse processo é um processo pelo qual toda pessoa de sincera formação há de fazer. Eu preciso entender como funciona o capitalismo, por que ele explora. Eu não deveria pensar apenas num bom empresário que dê presente para a sua empregada. Eu deveria pensar que nenhum ser humano fosse empregado de ninguém e todas e todos trabalhássemos de acordo com a nossa capacidade e todas e todos recebêssemos de acordo com a nossa necessidade. Quem disse isso, quem disse essa frase, foi Marx, antes de morrer,
num livro chamado Crítica do Programa de Gotha. Chegará um dia em que cada qual, se puder entregar algo de trabalho, será esse algo que entregará. Cada qual entregará segundo a sua capacidade. E se uma gestante precisar de mais remédio do que uma não gestante, se um velhinho precisar de mais cuidado do que um jovem, ele terá então o cuidado, ela terá o cuidado conforme a sua necessidade. De cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo sua necessidade. Não há nada no mundo que seja mais avançado do que isso, e todo o nosso sentimento, se for um sentimento sincero, não é para um ser humano explorar o outro, não é para dar carteirada de um para o outro, nem para dizer que por meritocracia eu nasci rico e o outro nasceu pobre, que isto é um absurdo, é uma vergonha. É para lutarmos para um dia em que nós, na humanidade, não nos meçamos mais por dinheiro, não nos possamos compreender, nem nos medir aqui por consumo, mas especialmente porque somos todas e todos irmãos e nos queremos bem, e para cada qual aquilo que a pessoa precisa para poder viver dignamente. Professor, para a gente finalizar aqui, tem uma pergunta bem legal do André Panceira, que é o seguinte: você citou Hannah Arendt, cabe a leitura de sua obra ou é apenas propaganda anticomunista? O que podemos tirar de positivo da obra dela? Eu aproveito, então, para recomendar a leitura do Crítica do Fascismo, porque eu explico aqui as variadas leituras do fascismo. E digo que há algumas que fazem críticas pontuais, como é o caso de Hannah Arendt, outras que fazem críticas, inclusive, absurdas, como são os casos da leitura do próprio Mises, que elogiou Mussolini, está explicado aqui, é um liberal que elogia o fascista, e então surgem as leituras críticas. Então, o guia para que vocês possam ler as grandes obras do fascismo é exatamente este guia que eu fiz no livro, sistematizando as leituras e mostrando algumas que são errôneas, outras que nem até são errôneas, mas são frágeis, levam só a primeiras reflexões a respeito, e aquelas que são as decisivas, que abrem efetivamente o nosso olho para a crítica de transformação social. É isso aí. Então, tá dado o recado aqui do Alisson nessa terceira live que a gente faz junto. Muito boa, talvez foi com a maior audiência, professor. Hoje chegamos aqui quase em 11 mil pessoas assistindo simultaneamente. Então foi ótimo, foi maravilhoso. E, mais uma vez, para quem chegou agora, tá sempre tendo uma audiência rotativa aqui, ó. O livro novo do Alisson Leandro Mascaro, Crítica do Fascismo, que sai pela Boitempo Editorial. Você pode encontrar aí tanto em formato digital quanto em formato físico. E eu voltei ali em formato físico, dei um descanso para o Kindle, não quero mais saber por enquanto, só aquilo que eu não encontrar no físico, obviamente. Professor, vai ter lançamento do livro em algum lugar, em breve? Se sim, passe a agenda aí para quem se interessa por essa obra aqui, recém-lançada, né? Eu lancei o livro presencialmente em São Paulo, para dizer que quem quer saber do livro, onde posso comprar? Em todos os sites aí que vendem livros, nas melhores casas do ramo de sites e também livrarias. O livro está tanto acessível para comprar por site quanto por livrarias. Mas eu fiz um grande evento de lançamento do livro em São Paulo, que foi esse evento de 6, 7 horas, em que fiquei fazendo autógrafos, e o segundo lançamento do livro será na capital do nosso país, Brasília, no final deste mês. Então, já esta semana, vocês receberão as informações, o local do lançamento de Brasília. Será agora, daqui 2 semanas, então, para todo o público do Centro-Oeste, da capital federal, de Goiás, aí da beira de Minas, que puder aparecer, será uma alegria vê-las e vê-los em Brasília. E depois eu começo a jornada de lançamentos do Brasil. Provavelmente no Nordeste eu começarei com Alagoas, então em Maceió, ainda agora no mês de dezembro, talvez também no Rio de Janeiro, porque tem muito pedido para também fazer um lançamento lá no Rio, e aonde queiram que eu esteja, organizem por aí o evento, façam o evento, e dependendo da minha agenda, com vocês eu estarei. Mas haverá uma variada gama de eventos, e também, quiçá, eu faça ainda um evento em São Paulo, porque muita gente está me pedindo para poder conseguir o autógrafo do livro. Então, ainda que eu tenha lançado em São Paulo, quem sabe até o meado do próximo mês, eu ainda faço um outro grande evento em São Paulo, especialmente para falar mais do livro e para fazer autógrafo a quem não tenha ainda. Então, Helder tem uma boa trajetória por aí, mas para quem vai dizer, na minha cidade, provavelmente ele não vem, porque a minha cidade
é uma cidade esquecida do mundo, não esqueço dela, até mando abraço, basta dizer aí de que cidade vocês são, mas como pode ter acesso ao livro? Então, comprando pelos sites, pelas livrarias, ou então pedindo para a livraria da sua cidade também e prestigiando. Então, será uma trajetória muito grande a partir de agora de lançamento do livro. Vamos fazer esse lançamento do livro em Sorriso, no Mato Grosso, e em Sinop também. Tem que agitar. E em Catanduva, o pessoal está perguntando. Tua cidade, né? Catanduva. Minha cidade natal, Catanduva, querido. Enfim, quem sabe também farei um lançamento por lá. Então tá certo. Pelo menos garantido, por enquanto, Alagoas, Brasília e mais um evento em São Paulo. E Rio de Janeiro, provavelmente. E Rio de Janeiro. Então tá aí. Pessoal, tá aí, ó. Pessoal de Maceió, pessoal de Rio de Janeiro, de Brasília e aqui de São Paulo, já está garantido. Em breve vocês podem saber as datas. Onde que dá para saber as datas? Onde o pessoal vai se informar das datas? Nas minhas redes sociais. Como eu não as acesso, são os meus alunos, é só procurar por aí. Meu nome, Alisson Mascaro, já sai na hora. Então é mais ou menos como foi perguntado para o Lula, qual é a sua rede social? Eu falei, procura aí, é mais ou menos a minha. Enfim, um dia eu dei uma entrevista, Helder, e o entrevistador me perguntou, professor Alisson, como eu posso segui-lo? Eu falei, por gentileza, não me siga. Enfim, mas é claro, seguir nas redes sociais, basta procurar meu nome aí e tem essas informações. Mas também na Boitempo, minha editora, que ela também sempre publica as informações a respeito, e também nos Galãs Feios, porque o próximo evento que eu fizer em São Paulo, os Galãs Feios vão dar notícia dele, porque o Helder e o Marco estarão comigo. Enfim, ficará um de um lado, outro do outro. Nós estaremos aqui comemorando o lançamento e eles já prometem que vão dar uma sessão de drinks para todo mundo que comprar o livro. Já está prometido. Já está prometido. Estarei presente, sim, no próximo lançamento. Falarei aqui com o Fernando, ele me deixará atualizado e eu repasso aqui também. E eu quero mandar um abraço especial para o Fernando Pereira, querido amigo nosso, esse divulgador, como não há outro igual no Brasil, de livros. Fernando é um querido amigo, e o Fernando, inclusive, me disse que o Helder, que é muito bom de comida, de preparar comida, ele vai fazer um almoço especial para todos nós, e o Fernando, inclusive, trará a bebida. Então, já estou sabendo que está tudo pronto para isso. Vai um abraço aí para o Fernando, para o Marco, porque não estamos hoje aqui nós três juntos, mas manda um abraço para o Marco Bezzi, e o Helder, então, já está programado para no lançamento de São Paulo ele estar conosco. Tá certo. Esse é um segredo que eu guardo, que eu cozinho bem, e é verdade mesmo, e só algumas pessoas sabem disso. Mas, já que o senhor prometeu, eu vou cumprir, tá bom? Vou cumprir essa daí, mas estarei presente sim, com certeza. É isso aí, galera. Obrigado, viu, por quem esteve com a gente até agora aqui. Foi 1h30 de conversa nesta sexta-feira, mais de 11 mil pessoas quase estiveram simultaneamente com a gente aqui, um recorde dentro de entrevistas, né? Entrevistas, geralmente, elas acabam tendo uma audiência menor que a live normal, não sei porquê, mas o pessoal não gosta dos convidados, mas hoje foi maravilhoso. Obrigado, professor. Bom fim de semana, boa tarde. Aí não sei se o senhor gosta de futebol, mas boa Copa do Mundo, caso acompanhe também o esporte. Obrigado, querido Helder. Um abraço para todas e todos. E para quem torce desde criança para o Grêmio Esportivo Catanduvense, Catar e Equador é um clássico. Obrigado. É um clássico, realmente, não deixa de ser. O problema é para quem está lá, que vai ter que ver sem tomar uma cerveja. Aí já é muita crueldade. Obrigado. Valeu, galera. Não passarão, é nóis.